Hoje a lição é uma lição muito especial, é uma lição sobre essa data especial, a Páscoa, e nós vamos aprender o significado deste dia e tentar estudar o que a Bíblia nos fala sobre este dia. Nós vamos ler em Êxodo 12, vamos começar a ler do versículo 1 até o versículo 12. E fala assim: a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Então não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Agora nós vamos ler 1 Pedro, no capítulo 1, vamos começar a ler a partir do versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. A gente termina aqui até o versículo 21. Bem, nós vamos começar aprendendo o que não é a Páscoa. Essas semanas passadas eu acabei vendo alguns vídeos de empresas falando sobre, deixando uma mensagem desse dia para as pessoas. Como as pessoas estão em casa, eles queriam deixar uma mensagem e eles gravaram vídeos para poder dar uma mensagem em relação a este dia, que é a Páscoa. E nesse vídeo eu vi muitas pessoas desejando um dia feliz e que as pessoas fossem felizes. Esse vídeo em específico que eu vi, eu fiquei sabendo que não podia falar sobre a Bíblia ou religião, e as pessoas tinham que gravar uma mensagem sem falar da palavra de Deus, somente desejar uma mensagem feliz. E isso me fez ver como nós não sabemos o que realmente é a felicidade, e sem a palavra de Deus não tem como a gente saber o que é felicidade. E essa mensagem da Páscoa
a qual eles não puderam falar, é a mensagem mais importante de felicidade para cada um. Se tirarmos isso, esta mensagem, não teremos felicidade. Então esse dia é um dia para que a gente possa conhecer essa mensagem que Deus nos deixou, que é uma mensagem, é a maior mensagem, é a verdadeira mensagem sobre a vida, sobre a felicidade que está na vida e que está na palavra de Deus e que está na pessoa a qual Deus enviou para nós. Então nós vamos começar explicando para vocês o que não é Páscoa, né? Então tem um feriado, as pessoas param de trabalhar na sexta-feira e muitas pessoas se reúnem para poder passar esse feriado junto. Então muitos vão para casa de seus parentes, né? E ali almoçam. Bem, não é um dia para a gente específico para comemorar estar com os nossos parentes. Não é um dia para isso, né? Então a gente pode ver que não é um dia para isso. Também não é um dia para a gente, como muitos acostumam ganhar, os ovos de chocolate. Então não é um dia dos ovos de chocolate, né? Também não é um dia dos coelhinhos, que a gente acostuma ver por todos os lugares que a gente vai. Nessa data a gente vê muitos coelhinhos. E os ovos de chocolate também não tem nada a ver, até os coelhos não colocam ovos e é uma bagunça toda que não traz uma mensagem verdadeira sobre o que é a Páscoa. Também não é um dia de deixar de comer carne. Esse feriado, esse dia em específico é um dia que nós não podemos comer carne. A semana sem passar carne. Alguns ficam até um mês sem poder comer carne. Não é um dia para isso. Tem pessoas também que é um dia que eles separam para fazer caridade, coisas boas. Um dia de eu poder obedecer mais o meu pai e a minha mãe, ajudar os meus vizinhos, ajudar os meus irmãos, amigos e colegas. Não é um dia para isso. E essas coisas não falam realmente o que é a Páscoa. E também não é um dia específico como para muitos. É o dia de lembrar que Moisés, né, enviado por Deus, foi o homem que tirou o povo de Deus da escravidão do Egito. Não é somente isso. Muitos comemoram também assim. E essa não é a verdadeira mensagem da Páscoa, né? Então nós vamos aprender agora o que realmente é a Páscoa. Bem, agora que a gente já viu o que não é, nós lemos sobre o povo de Israel em Êxodo, né? Que um povo que foi separado por Deus, ou seja, o Senhor Deus escolheu um povo para ser seu, para que recebesse os cuidados de Deus. E o melhor, um povo que ia receber e entender, aprender a vontade de Deus, o que Deus queria. Quem é esse Deus? O que ele vai fazer, né? Esse era o povo, um povo especial, um povo escolhido de Deus. E era o povo de Israel. E esse povo agora estava morando no Egito. Mas eles eram escravos deste povo. Então eles não eram apenas um serviço escravo normal, né? Era uma escravidão pesada. Faraó ali era um homem cruel e ele realmente dificultava as coisas para os israelitas. Os israelitas, eles cresciam, tinham muitos filhos, o gado era abundante, tinha muitos filhotes. Então era um povo que os egípcios olhavam e falavam: nossa, como eles se multiplicam, como eles são fartos, né? E assim Faraó cada vez mais castigava eles com mais serviços, coisas pesadas. A vida deles estava ficando assim muito dura, muito difícil.
E cada vez mais Faraó deixava com que eles sofressem mais. E chegou até um ponto que Faraó manda matar as crianças, os primogênitos, os primeiros meninos que nascessem das suas famílias. Faraó manda com que as parteiras elas acabem matando esses bebês. E realmente a gente vê como Faraó era um homem extremamente mau e cruel. E ele tinha muito medo desse povo reinar sobre eles. E ele perdeu o seu reinado. E ele assim massacrava esse povo. Mas esse povo, como eu disse antes, era o povo do Senhor. Era o povo que o Senhor escolheu. Então, esse povo, eles oraram ao Senhor. Eles foram e pediram socorro ao Senhor. Eles sabiam que eles eram o povo escolhido. Então, eles foram e pediram ao Senhor que socorressem eles daquela escravidão absurda, a qual eles passariam a vida inteira sofrendo amargamente na mão daquele faraó. Seus filhos iriam sofrer, e os filhos dos seus filhos. E ali eles oram ao Senhor pedindo ajuda. E o Senhor, por ter escolhido esse povo, ele se inclina e ouve o clamor desse povo. E realmente ele ali escolhe um homem para que esse homem fosse usado para tirar esse povo desse momento tão ruim, tão difícil, que foi Moisés. E ali o Senhor começa a mostrar seu poder de proteção, enviando as pragas para afligir os egípcios, para deixarem eles, olha, deixe meu povo ir. E antes da última praga ser enviada pelo Senhor, o Senhor ali fala com Moisés e Arão que o povo dele precisava observar este momento antes da libertação, o momento depois que eles oraram ao Senhor e o Senhor havia respondido, e antes deles conseguirem fugir daquele lugar, estarem livres, libertos daquela escravidão pesada, o Senhor ali mostra, ensina para eles, olha, agora é o momento de vocês aprenderem sobre algo muito sério, algo necessário para que vocês sejam libertos. Antes de que vocês partam, vocês precisam entender, precisam aprender o que precisa ser feito para que vocês sejam libertos. Então, o Senhor manda para que eles separem um cordeiro, que seja macho, que não tenha manchas, que não tenha defeitos, e que esse macho fique guardado com eles durante um período de 4 dias, que eles observem se esse animal realmente não tem nenhum problema. Eles comeriam pão que não era pão sem fermento, não é um pão fofinho, é um pão achatado, porque o fermento vinha dos egípcios. Comeriam ervas amargas e eles não poderiam deixar sobras, não poderiam deixar estragar ali, tinham que fazer a conta de quanto cada um comeria. Eles deveriam comer prontos também, com as suas sandálias nos pés, com suas roupas de sair, e comeriam de forma rápida, apressadamente. E eles não poderiam sair à noite. E também o Senhor pediu para que o sangue deste cordeiro fosse passado nos umbrais das portas, nos batentes das portas do lado de fora. Eles tinham que passar esse sangue, porque o Senhor disse que ele iria passar por ali. E por onde ele passasse e não visse o sangue do cordeiro, ele ia permitir que o destruidor viesse a esta casa e mataria todo o primogênito. E aonde ele visse o sangue, Deus não entraria, não permitiria que o destruidor entrasse. Então, esse momento, o Senhor chama ali para Moisés e explica que seria a Páscoa, este grande ensino, e viria ferir o povo egípcio.
e eles ficariam agora acorrentados nessa situação e o povo do Senhor seria libertado. Bem, ali era uma escolha muito séria para o povo de Deus. Eles deveriam matar um animal, fazer um sacrifício, e aos olhos para os egípcios matar um cordeiro era algo, ali na terra do Egito, era algo muito ruim, era abominável. Eles não queriam, porque eles adoravam ovelhas, bois. Então isso era tipo uma coisa absurda. Como eles vão comer os meus deuses? Eles adoravam esses animais, né? Como a gente vê aqui, tem até hoje, né, o templo com algumas imagens com o rosto, com a face desses animais. Então eles não poderiam. E isso para o povo de Israel, eles sabiam que eles poderiam enfrentar a morte em relação a isso. Os egípcios poderiam matar eles por ter feito isso, mas eles teriam que ter uma escolha. Teriam que escolher entre o Deus verdadeiro, o Senhor, Rei de Israel, que escolheu esse povo para ser dele, e se entregar aos cuidados deste Senhor, e que é o Deus verdadeiro. Então ali eles obedecem ao Senhor e fazem tudo como Deus, como o Senhor ordenou que fosse feito. Então o Senhor ali usa um homem. Moisés era um homem. E ele foi separado, ele foi chamado para trazer libertação de um outro homem com muito poder. O Egito era um reino muito poderoso, o exército era muito poderoso. E Moisés foi o homem enviado para livrar esse povo dessa escravidão, desse rei terrível, desse faraó tão mau. Mas nós vamos agora conhecer que Deus, ele agora envia, e ele sempre estava ensinando isso, sobre o Cordeiro de Deus. Em 1 João nós lemos, em 1 João 29, que Cristo é o Cordeiro de Deus, e ele foi enviado para nos libertar também, para nos libertar da escravidão. E escravidão assim como o povo de Israel estava vivendo. Só que todos nós somos escravos do pecado. E este faraó, esse rei que domina, que é o rei do pecado, é Satanás. E nós não podemos nos livrar sozinhos dessa escravidão. Assim como Moisés precisou ser enviado por Deus, o Senhor Deus envia o seu único filho para ser o Cordeiro. E ali, todos esses momentos em Israel, estava falando de Cristo, do Senhor Jesus, o Salvador, que ele seria o homem a vir, se tornaria homem e seria também o Cordeiro. O Senhor Jesus nunca pecou, nunca cometeu no seu coração, na sua mente, algo que entristecesse a Deus. Nós pecamos constantemente e deixamos o grandioso Deus realmente irado por conta dos nossos pecados. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, é o castigo eterno. E Cristo veio nos resgatar de tão grande condenação. E Cristo, ele precisou ser o Cordeiro para que o seu sangue pudesse nos libertar do pecado. Então, agora nós lemos que o Senhor Jesus, ele ensina aos seus discípulos que não precisava mais eles comemorarem a Páscoa, mas que eles se reunissem na ceia para lembrar que ele seria entregue a morrer como Cordeiro, e que ele cumpriu toda a lei de Deus, e que ele
tem o poder de libertar da escravidão. E ele ali declara e mostra na cruz que ele recebeu o castigo, que ele foi punido no lugar de pecadores e que o seu povo, aquele que busca a ele para ser liberto e que clama a ele por socorro, assim como o povo de Deus, os israelitas fizeram, a esse sacrifício ele pode nos libertar da tão grande condenação. Então o Egito é este mundo e o rei deste mundo é Satanás. Vamos lembrar que ele quer que a vontade de Satanás, ele não quer que nenhum de nós vá até Cristo e ore a ele para pedir perdão dos pecados. Satanás, ele quer nos acorrentar nessa escravidão. Mas ele, de forma muito prendendo a gente com muitas artimanhas, ele faz muitas armadilhas para nós. Ele faz muitas armadilhas para nós. Então ele faz com que a gente pense nas coisas daqui, viva para as coisas daqui, vive brincando, pensando no que eu gosto, no que eu quero. Não pense se eu peco ou não. Vai ter castigo porque eu minto, porque eu sou mal? Não preciso orar. Eu oro rapidinho também quando eu fico com... eu vejo que, nossa, é verdade, isso é algo ruim. Satanás não quer que a gente confie em Cristo. Da mesma forma que Faraó não queria que o povo fizesse o sacrifício para o pecado ser perdoado. Então, Satanás faz isso com a gente também. Ele não quer que nenhum de vocês, não quer que a gente ore a Cristo, o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque Cristo morreu e ele disse que ele ressuscitaria, que ele tem o poder da vida e que quando ele recebeu o castigo e voltou a viver, ele tem o poder de nos dar a vida. A Páscoa é lembrar que nós não servimos a um Deus e não buscamos a um Deus que está morto, um pedaço de pau a qual não fala. Ele é um Deus que criou todas as coisas, ele tem um poder sobre a vida e ele mostrou, voltando dentre os mortos, que ele pode nos perdoar e nos dar a vida. Um dia todos nós estaremos diante de Deus. Deus, ele vai punir o pecado e quem pratica o pecado. Mas se confiarmos em Cristo e buscarmos o perdão e ele nos perdoar, ele nos dá a condição de ter vida eterna. E naquele momento, diante de Deus, nós estaremos libertos da condenação eterna, livres para servir e amar a este Deus verdadeiro que tem o poder sobre a vida. Que vocês possam, nesse momento, orem a Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e façam e clamem assim como o povo de Israel fez, e obedeçam ao Senhor, sirvam a Ele, peçam perdão pelos seus pecados e confiem nele, que é Ele em que nos perdoa e nos dá a vida. Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Que vocês possam fazer isso apressadamente, assim como o povo de Israel foi conduzido. Faça isso o quanto antes, porque nós vemos, o mundo como está e o rei deste mundo fazendo coisas más e terríveis. Mas confiemos naquele que tem a vida, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém.